De sustos que viraram caos, até situações super desconfortáveis, algumas pegadinhas ultrapassaram qualquer fronteira de respeito e bom senso, pegando um inocente desprevenido, levando ao limite da paciência e até fazendo com que a pessoa se sentisse humilhada, tudo em nome de uma risada fácil. Serão essas pegadinhas que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Pegadinhas que ultrapassaram todos os limites. Em um experimento bem ousado, uma atriz escolheu praças públicas para testar os limites da paciência alheia, principalmente de casais que estavam ali descansando. A ideia era criar uma situação tensa e observar as reações, mas o resultado foi um verdadeiro caos. Ela chegava perto dos casais e começava a fingir uma ligação no celular, como se estivesse brigando com o parceiro. No meio da discussão, inventava que estava longe das amigas porque ela não queria que ouvissem a briga deles. Até aí parecia só mais uma pessoa falando alto ao telefone, nada demais. Só que o tom mudava quando ela começava a reclamar que, toda vez que ficava com raiva, sentia calor. Nesse momento, a atriz ia tirando a roupa de cima, ficando só de lingerie. O detalhe é que ela fazia isso bem ao lado dos casais, deixando os homens vidrados e as mulheres, no mínimo, desconfiadas. Só mentiu. Tá pelada no meio da praia. Amor, eu tô discutindo com meu marido. Eu sou noiva. Eu tô resolvendo meu problema. Isso aí, então. Não demorava muito para as companheiras dos rapazes começarem a perder a paciência. Algumas soltavam palavrões, outras xingavam os próprios parceiros que não paravam de olhar para a atriz, e o clima de tensão só aumentou. O objetivo da pegadinha era provocar reações, resultando em constrangimento e revolta. Muitas das mulheres ficaram furiosas, enquanto os homens tentavam disfarçar ou até explicar o motivo de estarem olhando tanto. Um tiktoker conhecido como Chacho Sabor resolveu criar uma pegadinha que acabou causando uma confusão enorme na cidade de Bucaramanga, na Colômbia. Ele bolou uma cena onde fingia ser atingido por uma faca por um mototaxista, mas a brincadeira saiu completamente do controle. Tudo aconteceu no centro da cidade, em meio a uma praça cheia de gente. O tiktoker subiu na garupa de um mototáxi, começou a simular uma discussão com o piloto e de repente fingiu que tinha levado uma facada. Para tornar a cena mais realista, ele usou uma faca falsa e uma bolsa de líquido vermelho cenográfico. Quem estava por perto não tinha ideia de que aquilo era combinado, e vendo a suposta agressão, entrou em pânico. O que passou? Marica, Enquanto o mototaxista fugia da cena, as pessoas ao redor começaram a tentar ajudar o ferido, um pedestre que presenciou tudo. Acreditou que a situação era real e chegou a socorrer o tiktoker, tentando levá-lo às pressas para o hospital. O caos se espalhou e quem estava ali ficou sem entender o que estava acontecendo. Quando o vídeo da pegadinha foi postado nas redes sociais, a repercussão foi negativa. Em vez de risadas, as pessoas criticaram a atitude dele, acusando-o de causar pânico desnecessário e colocar outras pessoas em situações constrangedoras. Não demorou para que as autoridades de Bucaramanga se manifestassem. O subcomandante da Polícia Metropolitana anunciou que o tiktoker seria localizado e teria de pedir desculpas públicas pelo que fez. Além disso, aplicar as penalidades previstas pela lei. Em uma sala onde o professor tinha a regra de que qualquer celular que tocasse deveria ser atendido no Viva Voz, os alunos decidiram armar uma pegadinha. O plano era criar uma situação tão inesperada que deixasse o professor sem reação. No meio da aula, o telefone de uma aluna começou a tocar. Ela atendeu, colocou no Viva Voz e uma voz do outro lado se apresentou como funcionário de uma clínica. A pessoa informou que o teste dela havia dado positivo e, em tom sério, deu os parabéns dizendo que ela estava grávida. O professor, claramente desconfortável, sugeriu que ela poderia desligar a ligação, mas o atendente continuou. Enquanto o clima na sala ficava cada vez mais tenso, os alunos tentavam segurar a risada. O professor, sem saber como lidar com a situação, ficou em silêncio, visivelmente sem graça. Quando a ligação terminou, a aluna ainda fez questão de dizer que queria pedir desculpas publicamente, deixando o professor ainda mais confuso. I already know what I'm gonna name the baby. The first name will be April and the middle name will be Fool.
Foi nesse momento que a sala inteira explodiu em gargalhadas, e o professor finalmente entendeu que tudo não passava de uma pegadinha. A brincadeira planejada para o dia da mentira foi tão bem feita que deixou o professor completamente desconcertado até o momento em que tudo foi revelado. Um cara decidiu tirar sua licença de piloto sem contar nada para o melhor amigo, só para pregar uma peça nele. O plano era colocar o amigo em um avião sem ele saber que quem pilotaria seria o próprio autor da pegadinha. Ele contou ao amigo que um conhecido seria o responsável pelo voo e que eles só precisavam esperar na cabine. Quando entraram no avião, ele ligou o motor, deixando tudo pronto. De repente, sem aviso, ele começou a decolar. O amigo ficou completamente em choque. A expressão no rosto dele mostrava que ele não acreditava no que estava acontecendo. Ele perguntou confuso como o outro sabia pilotar um avião. O piloto respondeu dizendo algo sobre assistir vídeos e ter aprendido sozinho. O amigo não sabia se ficava mais nervoso por estar voando ou por ter confiado sua vida em alguém que parecia não ter experiência nenhuma. Durante o voo, o piloto improvisado manteve a calma e conseguiu pousar o avião perfeitamente. Ainda assim, o amigo estava visivelmente abalado e continuava questionando tudo. Quando decolaram de novo, o autor da brincadeira finalmente revelou o segredo. Há 6 meses, ele estava estudando e praticando para tirar a licença de piloto e agora era oficialmente qualificado. O amigo ficou aliviado, mas não conseguiu esconder o espanto. 6 months, I'm officially a rated pilot. Ele tinha acabado de viver uma experiência surreal e ainda descobriu que o melhor amigo tinha escondido isso por tanto tempo. Apesar do susto, a revelação tornou o momento inesquecível. Essa pegadinha definitivamente foi além do que se pode considerar aceitável. A situação toda envolvia um casal de atores se passando por policiais, dando a impressão de autoridade. Eles estavam fardados e usavam a fachada para enganar as vítimas. Com uma porta de detector de metais, as vítimas passavam por ela e o detector apitava, e logo o casal de policiais começava a abordagem. Até aí parecia algo normal de segurança. Depois do apito, que o policial começava a realizar uma vistoria, tocando nas vítimas de forma invasiva, como se fosse parte da checagem. No meio disso, a policial feminina também se envolvia e, ao invés de continuar com a abordagem padrão, ela começava a tocar de forma ainda mais inadequada nas partes íntimas dos homens que estavam sendo vigiados. Enquanto isso, algumas vítimas começaram a perceber que algo estava errado. Vem cá, deixa eu revistar você. Não, ela me revista. Deixa que eu revisto, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que ele está fazendo. A maneira como o casal se comportava, com toques excessivos e até com atitudes desconcertantes, como mandar beijos antes de começar a abordagem, fazia com que eles se sentissem completamente desconfortáveis e confusos. Alguns começaram a entender que não era uma abordagem normal, mas sim uma pegadinha maliciosa. O mais problemático é que a situação causava um desconforto tão grande nas vítimas que elas realmente não sabiam como reagir. Não há como defender esse tipo de humor que ultrapassou os limites da privacidade. Em um cenário de banheiro todo planejado, usado para enganar os homens que o utilizavam, havia uma ideia simples, mas bizarra. Enquanto o cara usava um mictório, uma tela acima dele exibia propagandas que logo se tornavam um show de constrangimento bem estranho. Depois que as propagandas acabavam, as imagens mudavam e começavam a mostrar mulheres e travestis interagindo com o homem de forma sensual. Elas pareciam brincar com a situação e, em alguns casos, até seduziam o cara enquanto ele estava ali, sem entender direito o que estava acontecendo. Alguns homens ficavam completamente hipnotizados pela cena, se distraindo totalmente do que estavam fazendo, mas não parava por aí. Depois de alguns momentos de sedução, as imagens nas telas começavam a zombar do homem, insinuando que o tamanho do membro dele era tão pequeno que precisaria de uma lupa para ser visto. A situação deixava eles confusos e, enquanto alguns tentavam levar na esportiva, outros ficavam realmente incomodados e saíam do banheiro completamente desnorteados. Ao invés de uma brincadeira leve, essa pegadinha mexia com a autoestima dos homens, tornando algo pessoal e íntimo em motivo de piada.
Em uma lanchonete, a cena começava com um cliente dizendo ter um cupom que supostamente dava direito a um pão grátis se você mostrasse seus pães. A cara do caixa, sem entender muito bem, ficou confusa e ele até tentou conferir se aquilo era uma brincadeira ou algo sério. A reação dele foi de surpresa, porque nunca tinha ouvido falar de um cupom desses. A coisa ficou ainda mais absurda quando o cupom se transformou em outro mais esquisito. Freiras ganham pães. Nesse momento, o atendente já estava rindo e dizendo que cupons assim não eram aceitos ali, especialmente com um teor tão estranho. Claro que tudo isso virou uma piada, e o cara tentava continuar, sem saber se estava sendo zoado ou se aquilo fazia parte de uma brincadeira maior. Até que mais cupons começaram a aparecer, tipo, rasgue sua blusa e ganhe sobremesa grátis, o que deixou todo mundo mais confuso ainda. Os atendentes, ainda rindo da situação, fizeram o cara escolher entre duas sobremesas malucas, cheesecake de chocolate ou abóbora, como se estivessem fazendo uma oferta real. E claro, ainda teve o toque final com a piada da camisa. O atendente sugeriu que ele poderia querer ficar com a camisa que estava usando, porque tudo aquilo estava virando uma piada entre a equipe. Nessa pegadinha, uma família estava curtindo um passeio na praça, um casal e as duas filhas, quando algo bem inesperado aconteceu. De repente, uma planta que parecia normal começou a se mover sozinha, causando um susto gigante na mãe. O choque foi tão grande que ela ficou furiosa, perdendo totalmente a paciência. O marido tentou segurar a esposa, mas ela estava fora de si, querendo muito chegar perto da planta viva para atacar quem tivesse feito aquilo. As filhas, assustadas e incomodadas com a gritaria, se afastaram do tumulto, enquanto a mulher começou a se debater nos braços do marido e até tentou cuspir na pessoa responsável pela pegadinha. E para completar, ela tentou ainda pegar o próprio tênis para jogar, atacando o rapaz. No fim, o que era pra ser uma pegadinha divertida virou uma cena bem tensa em público. O susto foi tão grande que a mulher perdeu o controle total e a situação saiu completamente do esperado. Esse quadro aconteceu em um programa de humor, mas sinceramente não dá para chamar de brincadeira tradicional. O que começou como algo aparentemente inofensivo, logo saiu do controle. No palco, havia algumas mulheres que estavam se fazendo de manequins vivos, enquanto um rapaz com um controle remoto dirigia os movimentos delas como se fossem robôs. Com o tempo, o rapaz começou a dar comandos que as mulheres seguiam sem questionar. Elas começaram a tirar a roupa, ficando só de lingerie. O problema foi quando o cara que estava no controle da situação começou a se aproximar delas de forma inapropriada, tocando e apertando as modelos. Ele ainda pedia para que as mulheres tirassem mais roupas, o que deixou a situação ainda mais desconfortável e sem sentido. A coisa foi muito além do que seria aceitável para um programa de humor. Ao invés de ser engraçado, o que se desenrolou foi uma situação de mau gosto, com a linha entre a piada e a falta de respeito sendo muito pequena. Quem assistiu provavelmente ficou com a sensação de que o programa perdeu totalmente o controle, passando de algo leve e engraçado para uma situação constrangedora e desconfortável, sem nenhuma necessidade de ir tão longe. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.